Boa tarde. O Brasil se encontra numa situação que, do meu ponto de vista e de vários outros, é extremamente grave. É bem verdade que pode-se não notar. O mundo segue, a vida segue, é todo mundo trabalhando, todo mundo isso, todo mundo aquilo, com exceção dessas problemas da Covid. O resto, o país está indo muito bem. Não se nota. Mas é exatamente aí que mora o perigo. Não se nota que nós estamos numa situação gravíssima, porque já estamos... Não é uma questão de vão dar um golpe. Esse golpe já foi dado. Nós estamos numa ditadura. Nós estamos vivendo numa ditadura. Não houve revolução, não houve militares, não houve tiros, não houve nada. Mas um dos poderes assumiu todos os poderes. Principalmente os poderes, o poder executivo. Nós temos uma situação muito difícil no momento. E, sinceramente, eu não vejo muita saída. Porque o que eu mais vejo de opiniões são chutes, sem nenhuma base legal, constitucional, ou mesmo racional. O povo não vai permitir. O povo não vai permitir o que se já permitiu. Como disse Augusto Nunes, numa das frases que eu acho que deveria fazer parte de uma antologia de frases jornalísticas, no bom sentido, porque hoje em dia falar jornalismo pode ter até ofensa. Mas estou falando no bom sentido. Nós estamos sendo governados por 11 advogados que se enfeitaram com uma capa preta e se julgam semideuses. Essa frase é a frase do Augusto Nunes, que eu acho que deve fazer parte de uma antologia da imprensa brasileira. Porque exatamente isso está acontecendo. Recentemente, anteontem, um grupo seleto de advogados fez um manifesto de apoio ao presidente da República, de apoio Jair Messias Bolsonaro. Mas não apenas a pessoa do Jair, mas o que ele representa. Eu acho que no mínimo 80 milhões de votos, se não no primeiro turno, levantou-se contra, esse grupo se levantou com um manifesto contra o que está acontecendo no Congresso, a respeito do voto, não do voto, mas do método de votação. Esse método de votação que só está, segundo dizem, só está valendo no Brasil, Bangladesh e Butão. Butão, você sabe o que é Butão? Butão é um paizinho que deve ter mais ou menos o tamanho do meu condomínio aqui. No alto do Himalaia, fica colado ali no Nepal, vizinho, se não me engano, da China. Aliás, se vocês pegarem na internet esses voos, sobre voo, aviões e linhas aéreas, tem um lá que é a linha aérea mais perigosa do mundo, que liga a capital do Nepal à capital do Butão, passando do lado do Everest. É muito bonito.
Só que é uma coisa impressionante que o piloto só enxerga a pista na hora que já está descendo. Porque ele tem que contornar montanhas gigantescas. Ele sabe que tem um vale ali adiante, então ele vai descendo, quando ele chega no vale ele já está quase, não tem mais como, se tentar fazer subir de novo, é capaz de bater na montanha. Butão é isso. Bangladesh, não dá nem para comentar. Bangladesh era o antigo, quando houve a independência da Índia, houve uma divisão entre os muçulmanos e os hinduístas. Os muçulmanos tinham dos dois lados, o norte e o resto da península, a maioria hinduísta. E criaram-se então dois países muçulmanos, Paquistão e Paquistão Oriental, que depois mudou o nome para Bangladesh. É um país cujo número de analfabetos deve beirar 90%. E aí o Brasil. Eu preciso dizer, ou melhor, relembrar que eu não acredito nesse voto auditável. Não acredito. Ninguém me convenceu ainda que papel se reconhece com os olhos só. Papel precisa de 2 sentidos para reconhecer: olho, visão e tato. Tem 2 coisas que... uma que ninguém entende e outra que eu não entendo. A que ninguém entende, nem eu, é por que esse horror a que os votos possam ser, não é auditados, recontados. E a outra coisa que eu acho é que por que esse horror de que o dono da festa no dia, que é o eleitor, não possa ter contato físico com o seu voto. Eu não entendo por que isso. Qual é? Porque a única explicação, o único argumento é tão idiota que eu não posso acreditar que seja um argumento que tenha alguma seriedade por trás. É porque antigamente, quando o voto era em papel, o sujeito levava o voto para casa para mostrar para o coronel que ele votou. Mas se ele levou o voto para casa para mostrar para o coronel que ele votou, ele não votou. E se ele votou, ele não tem voto para levar para casa. Então isso é de uma idiotice, estupidez, que eu não consigo entender como é que cabe na cabeça de pessoas com algum nível intelectual de que isso pudesse alguma vez ter acontecido. Se eu fosse o coronel e o cara me disse: olha aqui, doutor, votei no senhor, eu dava um tiro na testa do cara. Pô, vai lá e vota, o desgraçado. Bota lá na urna, não vem mostrar para mim, que não adianta nada eu saber. Isso tudo, este é o grande argumento para não haver voto em papel. Não quero dizer votar, escrever papelzinho, não. Eu prefiro. Mas pode fazer como se faz na Argentina. Vota na máquina, tira o papel e põe na urna. Você tem certeza. Ganhou o Martínez, é uma porcaria, mas você sabe que não houve roubo. Por causa de tudo isso, eu poderia até ficar contra, mas acho que não é o momento de divisões daqueles que querem o melhor para o país. Principalmente porque, se há tanta oposição dos que vão contar o voto e evitar que este voto seja aprovado, auditável, ou se chame o nome que quiser, eu começo a desconfiar que eu estou errado. E que realmente esse troço está bom. Então, calou-me. Embora já tenha falado. Calou-me a partir de agora. Isso é um aspecto apenas da gravidade em que se encontra o nosso país. E não é o pior. Não é o pior. Porque esse golpe já está dado.
Nós votamos num presidente e somos dirigidos por 11 advogados. Com a frase genial que eu acabei de citar do Augusto Nunes. O que eu vejo é portanto, muito chute. E existem, obviamente, falsos profetas que falam de coisas que não existem, para que as pessoas fiquem acreditando que existem. Uma delas é que as Forças Armadas têm uma espécie de poder moderador. Isto é mentira. Não existe este poder moderador. Está aqui a Constituição Brasileira. Artigo 1º, parágrafo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ponto. Onde é que está o poder moderador aqui? E eu diria que ainda bem, porque esse tal de poder moderador foi inventado por Benjamin Constant, o original francês, porque depois da Revolução Francesa, foi guilhotinado o rei, Luís XVI, o Delfim veio a morrer também, seria futuro Luís XVII, houve o terror, tudo aquilo que foi engendrado da Revolução, houve o Império Napoleônico, tudo aquilo, e depois houve a tentativa, 2, 3, 4 tentativas de restauração dos Bourbon, tanto que o Luís XVIII, que se não me engano era irmão de Luís XVI, não tenho certeza, ele foi considerado le désiré, o desejador, o sujeito que desejou. Acabou cumprindo 10 anos, parece, de mandato. Ele exigiu os mesmos poderes despóticos da família Bourbon e da que lhe precedeu no trono, Valois. Ele queria ter os mesmos poderes. Então Benjamin Constant inventou para ele um poder moderador, que não era isso. Mas nós aqui no Brasil já tivemos essa experiência. E eu vou lhes dizer o que é, porque muito pouca gente sabe o que é. Ninguém vai procurar as coisas, vai entender o que é. E há isso sim, isso é uma crítica que eu faço a determinadas pessoas que se consideram conservadoras, talvez até sejam, mas que eu acho que são pessoas que querem retornar atrás, os monarquistas, que inventaram uma monarquia que nunca existiu, uma história paralela do Brasil, porque aqui está o poder moderador. Em 1823, Pedro de Alcântara, Dom Pedro I, lá, convocou uma Assembleia Constitucional. Como havia riscos de tirarem poderes dele, e inclusive riscos republicanos, ele fechou a Assembleia. Governou por decreto e depois tirou do bolso do colete uma em 1824, um troço que ele chamou de Constituição. E nessa Constituição, então, constava esse poder moderador. Notem bem, artigo 98 da Constituição, outorgada. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Mas ouçam o próximo artigo 99. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. E depois dizem que ditadura no Brasil só existiu no século XX. Essa é a primeira. E explícita. Nenhum. Hitler,
Stalin, Lenin, Mao, teve coragem de dizer isso. Pedro de Alcântara teve. Pedro I. Pronto. Então, ainda bem que nós não temos poder moderador. Porque o poder moderador, como foi aqui no Brasil e como Luís XVIII queria, mas não conseguiu, que a Assembleia Francesa vetou muita coisa, a Assembleia, que já era republicana, mas aceitou a restauração monárquica por um tempo, aquilo que nós tivemos aqui no Brasil não vale a pena ter, não. O que tem, que as pessoas estão dizendo que significa poder moderador, é o famoso artigo 142. Mas o que é que eles dizem? O que é que diz o artigo 142? As Forças Armadas constituídas por Marinha, Exército, etc., organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Por iniciativa de qualquer destes, as Forças Armadas não agem sem serem provocadas por um dos três poderes. Portanto, parem de se iludir de que o Exército vai tomar conta do país. Como eu já vi gente falando, o Exército tem que prender os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e fechar o Congresso. Eu posso me enganar, mas eu tenho não só idade, mas experiência. Experiência com 1964, com a qual eu participei, na esquerda, contra. E eu sei que não foi nada disso. E eu sei exatamente o porquê que houve aquele movimento 64. É muito diferente. Nós estamos numa situação hoje muito pior do que estávamos lá. Eu vivi aquilo e estou vivendo isso. Não é alguém que está chutando uma coisa a respeito do passado, que não conhece, que ouviu falar, que estudou não sei o quê, ou que foi iludido por A ou B. Não. Estou falando do que eu participei. Em 65 eu fui preso pelos militares. Então eu sei muito bem o que aconteceu. Olha, não adianta adorar a pílula. O que aconteceu em 64 não foi constitucional, não. Foi uma contra-revolução para evitar uma revolução. Ou, se quiserem, foi um golpe, um contragolpe, para evitar o golpe que já estava sendo dado. No dia 13 de maio foi dado esse golpe, de março, perdão, no comício da Central. Esse comício foi o estopim do golpe. Que se não houvesse a intervenção urgente, se não houvesse aquela intervenção, que não foi constitucional coisíssima nenhuma, porque se não fosse o general Mourão, não esse aí, é o outro, Mourão Filho, e o general Guedes botarem a tropa na rua e descerem em direção ao Rio de Janeiro, não teria acontecido nada. Porque constitucionalmente, mesmo que o senhor João Goulart tivesse abandonado o país, como o fez, assumiria, ele não tinha mais vice, porque ele era vice, que assumiu como vice, era previsto que Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, assumiria o poder e convocaria eleições de 90 dias. Eleições gerais. O que aconteceu não foi isso. O que aconteceu foi uma eleição indireta do presidente, do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Então, não houve aquilo que dizem que foi, não, foi
uma medida foi constitucional, porque... Não. O golpe já estava sendo dado, naquela ocasião, pelo presidente da República, que estava fazendo, e este é o ponto correto, para julgar como os militares funcionam. João Goulart estava incentivando a destruição da hierarquia militar. Ele estava comandando praticamente a greve dos sargentos, a greve dos fuzileiros, através do Almirante Vermelho, Almirante Aragão, comunista. Ele estava fazendo isso. E dia 13 de março foi o dia que houve o golpe, que depois, contra-golpe, resolveu o problema. Felizmente. Felizmente. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou criticando. Eu acho que fizeram muito bem. Só quero que vocês parem de imaginar que constitucionalmente os militares vão se mexer. Fazer o quê? Da lei e da ordem. E existe desordem? Vai ter que ver. O que pode se fazer? Mas voltando àquele tempo, ainda para terminar, o que mexe com os militares, o que faz com que eles se movam, é o desrespeito à hierarquia e à autoridade. Além disso, nada fará com que eles se mexam. Houve desrespeito por parte do presidente, houve desrespeito por parte de líderes de grupos esquerdistas, grupos como a CGT, a UNE, tinha outra, e mesmo das estatais, que a Petrobras era um antro de comunistas. A Petrobras, eu fui testemunho, na minha cidade, Rio Grande do Sul, na sacada da prefeitura, um dirigente sindical da Petrobras, eu acho que ele não sabia nem o que é petróleo. Não tinha nem ideia. Petróleo, para ele, é um negócio sujo, que fede, não sabia nada. Porque aquela gente não trabalhava, como a turma da UNE nunca estudou também. Ele declarou a República Socialista do Brasil. Só estamos trabalhando hoje aqui nessa cidade e em todo o Brasil a República Socialista Brasileira. A coisa já estava em andamento. Caso se seguisse os preceitos constitucionais, nós provavelmente teríamos entrado numa situação muito pior. Se seguisse o Canelli Mazzilli assumia, 90 dias depois de uma eleição, elegia Brizola. Ou elegia, pior ainda, Reis. Talvez elegesse Juscelino, mas não adiantaria nada. Lacerda, infelizmente, não tinha condição de se eleger naquele momento. Então, às vezes não é necessário ficar nas 4 linhas da Constituição, como Bolsonaro fala. Ele tem razão em falar isso. Se vocês querem, eu digo, estes que querem que os militares ajam, não os peçam para agir dentro da Constituição. Tem que ser fora. Tem que ser realmente impedir esse golpe, desfazer o golpe que já foi feito. Para isso eles têm força. Eu acho que é sempre necessário, eu sou um chato, eu sei, mas a ficar chutando, dando chute para todos os lados, nenhum time faz gol. Quando cada um chuta para um lado, não adianta, tem que chutar no lugar certo. E para isso a gente precisa aprender. E para aprender é preciso estudar. Eu digo para vocês que existe 2 livrinhos de Jean-François Revel. Um deles é esse aqui. Opa. Como terminam as democracias.
Está em português. E o outro é esse. A tentação totalitária. E é desse que eu vou ler alguma coisa aqui. O liberalismo começou por introduzir o modo de designação dos governantes, conhecido sob o nome de democracia política, acompanhado por uma aplicação aproximativa, mas muitas vezes satisfatória, dos conselhos de Montesquieu sobre a separação dos poderes. Introduziu seguidamente a diversidade, portanto, a escolha em matéria de cultura, de filosofia, de moral, de religião, de educação, de informação, da vida privada, da arte e do gosto, incluindo o mau gosto, diz ele, de opção política, incluindo aquela que visa destruir a sociedade em que se vive. O que representa uma inovação assinalável na história dos sistemas sociais. É isso que nós temos. Nós temos uma sociedade liberal e democrática na forma de eleger seus representantes, que é isto que é democracia só. O resto não tem nada a ver com democracia. Eu até, às vezes, embora eu seja republicano, eu acho que quando as pessoas falam porque nós temos uma atitude republicana a respeito, como se fosse uma grande coisa. Eu tenho uma atitude monárquica a respeito de uma grande coisa, é tão válido quanto. Que a Inglaterra, já ia dizer uma coisa, a Inglaterra é tão democrática e tão liberal quanto a França, vamos dizer, mas já não é, mas por outras razões, porque Boris Johnson é um canalha que traiu o partido que o elegeu. Aliás, o partido também traiu a população inglesa. Há uma citação aqui de Michel Foucault. Muita gente não gosta de Michel Foucault, mas ele afirma que a partir do século XIX a civilização ocidental recorreu a todo tipo de encerramento. Crianças encerradas na escola, doentes e loucos nos hospitais, os condenados nas prisões. Desse modo, toda a coletividade e cada indivíduo encontra-se submetido a uma vigilância constante. O seu livro, onde ele fala isso, é Surveiller et punir. Observar e punir. Supervisionar, punir. A noção de individualidade, anteriormente ignorada, são produtos dessa civilização da vigilância, que metamorfoseia cada um dos homens num caso particular, que se espia e se cataloga. Foucault desenhou desse modo uma sociedade minuciosamente policial, de alto a baixo, durante as 24 horas do dia, da qual cada um está sob a vigilância e controle do poder. Mas essa sociedade totalitária não é a União Soviética, na época, né, que ele escreveu esse livro, nem a China, nem a Alemanha nazista, nem 1984 de Orwell. É a França atual, na época, os Países Baixos atuais, os Estados Unidos atuais e o Brasil atual, digo eu. Este é o maior problema. Nós entregamos a nossa individualidade. Eu já falei isso em outros vídeos anteriores. Nós entregamos na base do é bom para todos, é bom para a maioria. É bom que tenha câmaras de vigilância nos edifícios, olha, diminui os assaltos. É bom que tenha câmara de vigilância aqui no meu condomínio de casas. Não sei para quê. Nunca houve roubo aqui. Nunca. Embora moro perto da Cidade de Deus. Mas nunca houve. 40 anos já quase estou aqui. Mas montaram fortuna para botar câmera em tudo que é lugar. E ainda tem cara que põe câmera da sua casa. 2, 3 câmeras para ver se quem é que está batendo na campainha. Eu não tenho nem nada disso. Não tenho nem visor. E a porta do meu portão, quem bate, eu tenho o som, sim, para saber quem é, se eu devo ir lá abrir ou não. Tem bobagem aqui, não. Agora, nós entregamos a nossa liberdade. Nós entregamos, e principalmente, ao longo do tempo, foi se entregando
também a nossa liberdade como cidadãos. Fomos entregando nossa liberdade como cidadãos e como cidadãos que votam e elegem representantes. E entregando essa liberdade e esses direitos para os 11 advogados travestidos com trajes negros e se sentindo semideuses. E quanto a isso, também tem um livro. Também. Esse aqui é de 2003. Esse. Robert Bork foi um dos únicos indicados para a Suprema Corte americana que foi recusado. Adivinhe quem o indicou? Ronald Reagan. Olhem o que ele diz na introdução, primeiro parágrafo do livro. O livro se chama Virtude Coerciva. O poder mundial dos juízes. Primeiro parágrafo. As nações do Ocidente, desculpem esse em inglês, têm medo de pegar a doença americana, que é a tomada do poder pelos juízes, de autoridades propriamente pertencentes ao povo e aos seus representantes eleitos. Essas nações estão aprendendo, talvez tarde demais, que esse imperialismo não é uma doença americana, é uma doença judicial, uma que não conhece fronteiras. A doença aparece sempre que que é dado aos juízes, ou eles se apropriam do poder que se sobrepõe às decisões dos outros poderes do governo, o poder de revisão judicial. E é importante que se note aqui que, olha aqui, a tendência a transformar questões políticas e morais em itens legais e, portanto, transfere o poder das legislaturas eleitas e dos executivos eleitos para cortes que não respondem a ninguém, a não ser a si mesmas. Eu louvo a atitude dos advogados que fizeram esse manifesto e até já me ofereci, se caso abram para outros profissionais, eu vou dar minha assinatura. Mas eu quero também chamar a atenção para uma coisa. Quando advogados se rebelam contra a sua OAB, Ordem dos Advogados, não é a mesma coisa que, por exemplo, eu eventualmente criticar o Conselho Federal de Medicina. Por quê? Porque o Conselho Federal de Medicina é um órgão independente. Ele é um órgão de direito civil. Simplesmente. Não tem nada a ver com o governo. Tanto que o governo nem ouve a atitude, por exemplo, elogiosa do Conselho Federal de Medicina, embora eu tenha muitas críticas, mas tem uma elogiosa, que foi quando eles defenderam o direito médico de determinar a terapia que bem entenderem para os seus pacientes,
no caso dessa Covid. Bom, mas acontece que a OAB não é, não. A OAB não é uma entidade de direito civil, uma entidade de direito constitucional. Porque, que eu saiba, no mundo inteiro, em todas as constituições, eu não sou advogado, muito menos constitucionalista e muito menos de constituições comparadas. Não sei. Mas já vi muitas. Inclusive para procurar isso. É uma das únicas, se não a única, Constituição que põe um órgão de classe como constitucional. Leamos aqui o artigo 129 da Constituição Brasileira, parágrafo 3º. Trata-se do Ministério Público. O ingresso na carreira far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização e observada das nomeações a ordem de classificação. É como se, para eu me formar em medicina e ter direito, pegar o meu registro no Conselho Federal de Medicina, eu tivesse que passar por um órgão governamental. Olha, o único órgão governamental, que aliás não precisaria nem existir, mas existe, que me concede alguma coisa, me concedeu alguma coisa para ser médico, foi o Ministério da Educação e Cultura, na época, que carimbou o meu diploma. Tá carimbado. Mas a minha relação com o Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional do Estado em que eu trabalho, é minha. É pessoal e particular. É parte do Código Civil, vamos dizer. Os advogados não. Para ser procurador, tem que passar pelo crivo da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, quando eles criticam, com toda a razão, a Ordem dos Advogados do Brasil, eu apenas quero chamar atenção para uma coisa. Hoje em dia, a Ordem está nas mãos de pessoas que eles consideram, eu não conheço, não posso dizer, mas confio nas poucas pessoas que eu conheço que assinaram esse manifesto, confio nelas, que seja uma pessoa inadequada. Mas não é esse o problema. O problema é artigo 129. É que eles controlam quem vai ser procurador da República. É controlado por um órgão que seria o órgão da classe de advogados. Porque essa Constituição foi feita por advogados para advogados. E, obviamente, que se advogados para advogados, vai acabar naqueles advogados que se adornam com capas pretas e se sentem semideuses. Repetindo mais uma vez a frase que eu achei fantástica do Nunes. Então a situação está muito séria. Porque vocês imaginam o seguinte: eu sou acusado de um crime que eu não cometi. Vou a julgamento. Entro na sala do tribunal, olho para quem vai me julgar. Foi quem me acusou. Como é que é? Quem acusa, julga e pune. Quer dizer, eu digo, você é ladrão, você pode nunca ter roubado nada na sua vida, mas como sou eu que acuso e julgo e dou a sentença, meto-lhe 20 anos na cadeia. É isso que estão pretendendo fazer com o presidente da República Federativa do Brasil, que de federativa não tem nada. E agora eu me lembrei de uma outra coisa que também eu não anotei, não fiz anotações para esse vídeo, que é o seguinte:
jamais defendam, jamais o Estado democrático de direito. Não dá mais. Porque essa palavrinha democrático, ela foi colocada aí entre Estado e direito para destruir o Estado de direito mesmo. The rule of law. Porque passa a ser tudo democrático. Mas democrático da maneira como eles acham. Quer dizer, democrático, ora, democrático é o que os 11 advogados lá de cima acham que é democrático. O que acham que não é democrático. E outra coisa, bom, as coisas vão surgindo na cabeça porque o assunto é um só, Brasil, dessa vez. Mas aqui, quando se fala na eleição do presidente da República, não fala nada que tem que ser em urnas eletrônicas. Então, como é que pode dizer que voto em papel é inconstitucional, se a Constituição não prevê isso? Onde é que se viu uma coisa ser inconstitucional se não está prevista na Constituição? Não diz nada. Diz o presidente será eleito pela vontade popular, eleições, dia 1º domingo de outubro, primeiro turno, último domingo, segundo turno. Nada mais. A não ser que eu tenha me enganado. Mas eu acho. Verifiquei aqui, não tem nada disso. Não existe nada disso. Então, minha gente, a situação é grave. Já está, não é que está em andamento um golpe, como muita gente está dizendo. Esse golpe já foi dado. O nosso presidente já não pode, e já foi dado há muito tempo, hein? Nós votamos numa pessoa que não está tendo a possibilidade de cumprir com as tarefas que nós, eleitores, lhe demos, que estão na Constituição. Você foi eleito para cumprir isso aqui, assim, aqui. Não. Tiraram o poder quando começou esse troço aí da Covid. Tiraram o poder total. Estão acusando, isso agora vem do outro poder, CPI bom, deixa pra lá, que querem agora processar Bolsonaro por exercício ilegal da medicina, coisa parecida assim. No entanto, jamais pararam com esses centros de João de Deus, não sei mais o quê. Isso ninguém nunca deu bola. Olha, só porque eles disseram, hidroxicloroquina é um negócio bom, pronto, não pode. Queria ver eles fazerem isso com o professor Zelensky, que continua dizendo a mesma coisa. Só ver, no meu site tem coisas disso, no Telegram, no meu Telegram também tem. Até uma entrevista que ele deu para o Rabinato de Israel. Que Israel, bom, esse assunto não é para falar aqui, é em outro lugar. Então, se querem salvar o Brasil, não fiquem confiando. Outra coisa, o povo não vai deixar. Que povo? Povo desarmado? Vai enfrentar quem? Ou vocês acham que essa turma do Zé Dirceu e não sei mais o que nós estamos muito bem preparados? E é esta a diferença que eu digo que hoje estamos numa situação pior que no 64, porque 64, embora tenham dito na época que os comunistas já estavam no poder, não estavam. Era balela. Agora não. Agora estão. Porque os 11, com exceção, bom, nem é mais exceção porque saiu fora, o Marco Aurélio Melo foi eleito, indicado pelo Collor. Os outros todos foram indicados por presidente de esquerda.
Então, já estão no poder. E de verdade, já estão mesmo. É difícil. É muito difícil. Eu sou um estudioso, não sou ativista. Fui. Mas não tenho nem idade mais para isso. Então, a mim me cabe dizer essas coisas que eu estudo, que eu digo, como terminam as democracias, que eu também, apesar de ser estudioso, eu me baseio em pessoas mais estudiosas do que eu, como Jean-François Revel, um dos maiores intelectuais franceses da sua época, junto com Raymond Aron e Bernard Juvenel. Eu me baseio nessas pessoas. Eles sabem, eles viram coisas que eu não vi. São mais velhos, já morreram. Viram como o nazismo tomou conta da Alemanha, viram, não sei se o comunismo, acho que não. Nenhum deles era tão velho assim. Mas são pessoas que conhecem a situação. Conheciam. E nos alertavam, tentaram nos alertar nesses livros. Para você ter uma ideia, eu não sei, eu não vi nem a data aqui, essa tentação totalitária é de 75. 46 anos atrás. Eles já diziam exatamente o que está acontecendo no país e no mundo. Coisas mais amplas ficam para outro vídeo. E, por último, last not the least, a situação mais grave de todas em relação ao nosso presidente é a ideia que já surgiu, já está na mídia, mas a mídia só publica aquilo que os outros querem, que os 11 querem, e seus sequazes do Congresso. Já a ideia de processar o presidente Bolsonaro, presidente da República, eleito e com apoio fenomenal dos brasileiros, processá-lo no Tribunal Penal Internacional. Isso é um assinte, não ao Jair Messias Bolsonaro, não, a nós, ao Brasil, ao país. Isso é um assinte, isso é um ataque destrutivo de tudo que se pode ter como ideia de democracia, de república, enfim, de qualquer coisa que se pense. Querem processá-lo como genocida, como Milosevic, por exemplo, um sujeito responsável pela morte de milhares, centenas de milhares de pessoas numa limpeza racial. É isso. Condená-lo e torná-lo responsável pela morte de 500 e poucas mil pessoas no Brasil. Ora, eu coloco esta estupidez em paralelo com o que aconteceu com o presidente do Haiti, com o presidente da Tanzânia, com o presidente da Uganda, que foram todos assassinados. E são pessoas que se negaram a aceitar as ordens do terrorista Tedros Ghebreyesus, que por sua vez só age em nome do nazista Klaus Schwab e do, não sei como classificá-lo, eu acho que é desclassificado mesmo, Bill Gates. Milionário, pronto, milionário, Bill Gates. Bilionário. Ora, se
E isto eu afirmo como médico. Se o que o Bolsonaro sugeriu no início e foi traído pelo seu ministro da Saúde, se fosse estabelecido o tratamento precoce, que faz parte do protocolo do professor Ziev Zelensko, que faz parte do protocolo do professor Robert Molek, que faz parte do professor e doutor Breggin, esse último com quem eu me correspondo diretamente, Peter Breggin e sua esposa Ginger Breggin. Isso o mundo inteiro está se dando conta agora. Se isso fosse feito naquele momento, o tratamento precoce teria evitado muita morte. Teria evitado, sim, um genocídio praticado por outros. Que pegar como o senhor Mandetta, que disse, volte, dê um analgésico e só volte se sentir falta de ar. Ora, isso é a mesma coisa que entregar um revólver para o sujeito com uma bala, dizer assim, olha, só use em caso de sentir falta de ar. Porque é exatamente isto que foi feito nos grandes hospitais, por grupos de médicos, paramédicos, alguns iludidos, alguns por ignorância, mas muitos de má fé, que entubavam pessoas que não precisavam ser entubadas, precisavam apenas de oxigênio, mais nada. Quer dizer, volte quando tivesse falta de ar. Quer dizer, volte quando tiver falta de ar, que nós lhe matamos aqui e acabamos com a falta de ar. Claro, cadáver não precisa de ar, de oxigênio. Hoje em dia, esse tratamento precoce está sendo discutido em todo o mundo. Mas aqui a mídia não diz nada disso. Claro que não pode dizer. Não pode dizer porque vai desfazer a mentira de que genocidas foram os que não fizeram aquilo que foi recomendado. E, como eu falei no presidente do Haiti, presidente da Tanzânia, talvez de Uganda, não tenho bem certeza se foi Uganda, eu acho que a vida do presidente Bolsonaro está em risco. A próxima tentativa, próximo Adélio, essa pode dar certo. Agradeço a audiência e a paciência e até o próximo vídeo.